E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O Vaticano, há muito tempo, está interessado em uma autoridade mundial. Inicialmente, o raciocínio é sempre pelo viés da economia. Por causa das crises financeiras, por causa das variações muito grandes de cotações de preços. Enfim, segundo a concepção das autoridades lá do Vaticano, isso afeta sempre os mais pobres. Quando o preço do petróleo sobe, o dólar dispara e, enfim, quando há uma crise de abastecimento e faltam produtos, ou existe um apagão disso ou daquilo, ou até da própria pandemia. Eu quero me reportar a um documento antigo do Vaticano, que tem mais de 10 anos, e era o Papa Bento XVI ainda, antes de ser deposto. Ele trouxe um documento à tona pedindo a criação no mundo de uma autoridade com competência universal para regular o sistema financeiro e, segundo ele, proteger os mais pobres. A Bíblia diz que o anticristo vai fazer exatamente isto, alegando trazer paz e cuidar dos pobres. Ele quer controlar tudo. Mas este anseio por um anticristo vai repercutindo em todas as áreas, no mundo todo. Eu fiquei impressionado assistindo assim ao vivo um rabino judeu ortodoxo, ultra-ortodoxo, clamando por um Messias, uma festa de judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos, clamando por um Messias. Eles estão querendo um Messias qualquer. A única certeza que eles têm é que esse Messias não é esse tal de Jesus Cristo. Isso eles sabem que não é. Mas um outro Messias que venha trazer para eles a restauração do templo. Eles estão se vendendo muito barato, esses religiosos judeus, que não são maioria em Israel, mas falando em nome da religião, eles estão se vendendo muito barato. Eles querem restaurar o culto no templo e os sacrifícios e precisam de um Messias que traga para eles esta condição. O resto, para eles, está bem. O país de Israel hoje está bem. Eles nem fazem questão de melhoria nas outras áreas do país, porque eles estão contentes e conformados. Eles querem um Messias para restaurar a religião, o templo, e aí eles vão se dar por satisfeitos. No islamismo existe o clamor por um Messias também, que virá estabelecer ordem, dominar o mundo todo e obrigar o mundo a obedecer a Sharia, a lei muçulmana. Existe muita gente clamando na área do clima por alguma legislação forte e algum legislador que obrigue as nações a seguirem os protocolos de controle do clima. Nós não concordamos com isso, é claro, evidentemente. Isso pressupõe
uma presunção muito grande de que o clima está sendo afetado pelo homem e o homem tem o poder de mudar o clima. Eles acham isto, mas se a humanidade toda se unir, então eles precisam de uma autoridade que obrigue as nações a obedecerem aquelas leis e protocolos para controlarem o clima que está caminhando para ser prejudicial e assim precisa ser controlado. Existem aqueles que acreditam nos ETs e numa invasão da Terra e estão cada vez mais ativos a projetos científicos buscando ouvir sons de galáxias distantes, de seres extraterrestres. E muita gente está cada vez mais apavorada com a possibilidade de extraterrestres invadirem a Terra. Portanto, os humanos precisam se unir para resistir a esse ataque que pode acontecer a qualquer momento. Mas para isso precisa de uma autoridade mundial, um anticristo. Na verdade, eles não vão chamar de anticristo, é bobeira nossa imaginar isso. Eles vão chamar de Messias, um Cristo, um governante, uma solução, um conciliador mundial. Eles vão dar um título mais interessante, mas a Bíblia chama de anticristo, que seria um contrário a Cristo. E, claro, proveniente do lado de Satanás. O mundo vai clamando cada vez mais por uma autoridade assim, em áreas como literatura, artes, línguas. Sempre há um clamor por unidade do mundo, entrosamento das nações. A questão dos refugiados, pessoas que estão sendo expulsas de seus países, são minoritários nos seus países e por isso estão sendo perseguidos, expulsos de seus países e vão aumentando o contingente de refugiados no mundo. Segundo muitos, principalmente de cunho humanista, há necessidade de uma grande autoridade mundial que acolha esses pobres refugiados que não têm mais pátria, estão perseguidos, presos, escorraçados por onde eles vão, mas na maioria presos em campos de concentração chamados campos de refugiados da ONU. Existe a necessidade de mais autoridade para proteger esses. Em todas as áreas existe esse clamor. A terra produz o suficiente para a necessidade de todos, mas não para a ganância de alguns. Eu ouvi atribuído a um sujeito chamado Peter Howard. Eu não sei quem foi o autor original dessa frase. O mundo possui o suficiente para a necessidade de todos, mas não para a ganância de alguns. O Brasil está atingindo uma marca de 1 tonelada de grãos per capita. Cada brasileiro tem, digamos assim, direito a 1 tonelada de alimento por ano. Eu creio que é incomparavelmente mais do que a gente pode comer de grãos, sem falar leite, verduras, frutas e carnes e todos os outros alimentos. Só de grãos, 1 tonelada por pessoa por ano. É para comer, sobrar, esbanjar. Mas então, por que há pessoas passando fome no Brasil? Porque a maior parte desses grãos são exportados para outros países, para o Brasil faturar dinheiro com isso. E o que sobra no Brasil também não é distribuído igualmente, com justiça. Portanto, há pessoas no Brasil jogando comida fora, e todo mundo sabe disso, jogando fora comida, enquanto há pessoas que estão passando fome. Agora sim,
no Brasil existe realmente fome, pessoas com falta de comida. Mas há países no mundo que estão 10 vezes piores do que o Brasil, muito mais gente passando fome, por falta mesmo de comida. Nós conhecemos, por exemplo, a situação de nossos irmãos em Moçambique, sabemos quantas crianças passam necessidade, têm comida, quando tem, uma vez por dia, e o resto do dia não tem mais nada para comer, mas há pessoas que passam dias, 2, 3 dias sem comer nada. Em muitos países isso está acontecendo, é a má distribuição, não é falta de alimentos, porque o mundo produz o suficiente para a necessidade de todos, mas por causa da ganância de alguns, outros ficam sem. Nos Estados Unidos, comida sobra, desperdiçada, esbanjada, jogada fora com muita facilidade. Mas há países onde pessoas estão morrendo de fome. Um clamor para que haja uma autoridade mundial, um anticristo, para impor ordem no mundo e distribuir homogeneamente os alimentos. O comunismo tentou isso na Rússia, depois passou para a China e depois impôs isto para muitos outros países. Ou seja, toda a produção é do Estado e o Estado distribui por todas as pessoas. O Estado é tudo, controla, as pessoas produzem para o Estado e o Estado distribui. Esse modelo fracassou, mas essa ideia continua. Há pessoas clamando por uma autoridade mundial para distribuir os alimentos. Agora, eu quero me referir a esse documento de 10 anos atrás que o Vaticano lançou, ainda com o Papa Bento XVI, um clamor por uma autoridade universal que regulasse a economia. De lá para cá, muita coisa aconteceu, moedas, criptomoedas estão aí, os bitcoins todos, e também a variação, os problemas aí de câmbio, enfim, muitas crises financeiras e que vão se agravar. A pandemia criou e complicou o sistema financeiro mundial. Os países entraram em crise, fazendo dívida para poderem sustentar o povo enquanto ficaram parados dentro de casa. Então, o Papa Bento XVI, com a cúpula do Vaticano naquela época, já via essa necessidade. Na prática, existem outros fatores que nós não sabemos. O Vaticano é dono de muita coisa. Segundo a Bíblia, lá em Apocalipse 14, quando Roma for destruída, vai ser um choro geral por causa das nações que negociaram com aquela mulher e aquela Babilônia. E nós não sabemos a extensão das finanças do Vaticano, é algo muito secreto e é colossal. Por exemplo, algumas coisas a gente sabe, eu desconfio que eles são donos da Fiat, de um monte de outras empresas assim, na área automobilística. Eles são donos da Nestlé, que é dona da L'Oréal, a maior empresa de cosméticos do mundo, e a Nestlé, a maior empresa de alimentos do mundo. O Vaticano é dono de muita coisa, mas está pressentindo dificuldades com o balanço do sistema financeiro mundial. O Vaticano tem uma ideia sobre paraísos fiscais, como é que funciona isso. Para nós tudo isso é um pouco misterioso, mas o mundo ainda tem muita coisa misteriosa nessa área de finanças. E assim estão muitos, como essa cúpula do Vaticano, clamando por uma autoridade mundial que bote ordem nas finanças do mundo. Eu creio que o anticristo, uma das primeiras coisas que ele vai fazer,
vai ser lançar a mão de todo o dinheiro dos paraísos fiscais, que é algo astronômico. Alguns estimam como 10 a 15 trilhões de dólares que eles têm, que desequilibra o mundo todo. Pois o anticristo vai querer pegar esse dinheiro para usar em benefício de fazer a paz no mundo. O que eu quero concluir é que no mundo todo existe um clamor por uma autoridade mundial. Em Israel, o povo estava clamando por um rei, eles queriam um rei. Esse clamor se ampliou, o mundo todo está clamando por ordem. Na Europa, a maior parte dos europeus está insatisfeita com os governos, as medidas. Eles estão clamando por uma autoridade mundial que bote ordem na situação em todo lugar. No mundo todo vai aumentando o clamor e a grande mídia também vai ajudando nessa direção, porque está a serviço do inimigo também, para que as pessoas clamem por um anticristo. Quando ele vier, vai ser um alívio, ele vai ser aplaudido, vai ser elogiado por todos quando ele chegar. Eu me lembro que no Brasil houve uma época de transição do regime militar para a abertura. E naquela época apareceu a figura de um Tancredo Neves. O Tancredo Neves foi praticamente idolatrado no Brasil. Ele foi apoiado quase que por 100% da população. Ele foi idolatrado, menos por Deus, que não queria que ele governasse e avisou que ele não governaria. Não governou nenhum dia. Antes da posse, ele morreu. Pois quem é daquela época lembra, ele era quase unanimidade no Brasil. E o anticristo, quando vier, vai ser unanimidade. O mundo todo vai aplaudi-lo, vai desejar o sucesso dele, vai se render aos seus pés. Agora nós vemos aí o Vaticano já colocando o poder religioso a serviço deste clamor de uma ordem mundial. Semana passada, o Vaticano reuniu 22 dos grandes líderes religiosos, inclusive escolheu um brasileiro, o bispo Abner Ferreira, para representar o Brasil no clamor por medidas drásticas na área ambiental. E eles estão dizendo, nós queremos um governo mundial que bote ordem nessa confusão ambiental. O mundo está clamando, cada vez mais pessoas estão sendo trabalhadas para quererem um Messias que não seja Jesus. Eles querem um governante mundial que bote ordem. O anticristo vai ser esse. Ele está se preparando para ser aquela pessoa doce, maravilhosa, aquele homem que não xinga, não tem vícios, um homem simples, que não é vaidoso, não é soberbo, que quer o bem de todos, que só fala nas coisas maravilhosas. Ele está se preparando, fazendo palestras, discursos para todo lado, e ele não é revelado ainda, mas o mundo está clamando, ansiando por um líder assim que traga alívio para todos, que prometa paz no mundo, que prometa saciar a fome de muitos e muitos, que prometa botar ordem nas finanças, que controle o clima. O anticristo vai ser uma pessoa assim maravilhosa, capaz e apoiado pelo mundo todo. Você consegue imaginar isso?